Dizem que o lar é onde o fazemos, seja uma cabana simples à beira-mar, uma casa flutuante no oceano ou até mesmo uma casa na árvore. O lar pode ser qualquer coisa que você quiser que ele seja. É aquele lugar onde você descansa e relaxa após um dia estressante. É um espaço que você pode compartilhar com as pessoas que ama ou onde pode se isolar da multidão quando necessário. Enquanto alguns de nós têm casas bem tradicionais, outras pessoas por aí foram extremamente criativas ao construir seus lares e tiveram ideias que parecem saídas de outro mundo. Hoje vamos conhecer 10 dessas casas incríveis que você não vai acreditar que existem. Um pouco de tudo quando se trata de espaços para viver. Grandes e pequenos, largos e estreitos, em penhascos e até mesmo debaixo d'água. Fique com a gente até o final e não perca minha escolha número 1 da lista. Tenho certeza absoluta de que você nem sabia que ela existia. Vamos começar, certo? Número 10. A Casa na Rocha. Quando pensamos em casas cercadas por água, geralmente pensamos em barcos ou em ilhas. Pois bem, a primeira casa única desta lista está no meio da água, mas em cima de uma rocha. Você pode encontrá-la no rio Drina, na Sérvia. Ela ganhou notoriedade após ser mencionada em grandes publicações como o Daily Mail e a National Geographic. Se ter uma casa no topo de uma rocha já parece impressionante, espere até ouvir a história por trás disso. Tudo começou em 1968, quando um grupo de amigos cansado de nadar contra a correnteza do rio Drina decidiu descansar sobre a rocha. Incomodados com a superfície áspera, voltaram à margem e trouxeram tábuas para se deitarem. Logo depois, decidiram colocar as tábuas na vertical para servirem como cobertura. E assim, esse grupo de jovens teve a ideia de construir uma casa sobre a rocha. Hoje, a casa é um dos lugares mais valorizados da Sérvia. Um ótimo ponto para se conectar com a natureza, desfrutando do rio e da floresta ao redor. Número 9. A Casa Cenoura. Eu disse que teríamos casas estreitas nesta lista, senhoras e senhores. Apresento a vocês a Casa Cenoura, a casa mais estreita do mundo. Esse espaço foi criado por Jakub Szczęsny, um arquiteto polonês que afirma ser esta a casa mais estreita do planeta, com apenas 122 centímetros em seu ponto mais largo. Mas não se deixe enganar pela aparência. Apesar de estreita, essa característica é justamente o que a torna tão eficiente em termos de espaço e tão interessante. Segundo Szczęsny, todos os móveis precisaram ser perfeitamente personalizados e adaptados para caber no espaço. A casa foi projetada para um único morador, alguém que goste de trabalhar e permanecer em casa. Especificamente, foi pensada para escritores itinerantes que precisam de um espaço só deles. Uma escada leva ao escritório e ao banheiro, e uma escada vertical conduz ao quarto. É estreita, sem dúvida, mas o arquiteto conseguiu torná-la aconchegante e acolhedora. Quem imaginaria que seria possível construir uma casa em um espaço tão pequeno? A casa foi planejada para permanecer em pé por apenas 2 anos, mas já se tornou um ícone de Varsóvia e um ponto turístico importante na cidade polonesa. Número 8. A Casa dos Hobbits. Existem várias casas e hotéis inspirados nos hobbits espalhados pelo mundo. Afinal, a saga de J.R.R. Tolkien realmente marcou a sociedade e faz todo sentido dar vida a esses espaços. A Casa dos Hobbits da nossa lista fica no país de Gales e impressiona por ser acolhedora, ecológica e, acima de tudo, por ter sido construída em apenas 4 meses, com a ajuda de amigos e familiares, e com um custo de apenas $6.000. Ela está localizada numa colina, um pouco afastada das distrações da vida moderna. Simon Dale, o proprietário, construiu a casa junto com sua família com o objetivo de adotar um estilo de vida mais sustentável. A estrutura da casa é feita com madeira de carvalho coletada pela família Dale. As paredes e fundações são de barro e pedra, e o isolamento é feito com fardos de palha,
colocados nas paredes, no chão e no telhado. Talvez eu chame esse pessoal para construir uma casa para mim. Eles fazem parecer tão fácil. Convenhamos. Quem não gostaria de viver em um lugar que parece ter saído diretamente de um filme? A casa é alimentada por painéis solares e a água corrente vem de uma nascente próxima. A família Dale realmente levou a sustentabilidade a um nível encantador. Número 7. A casa de vidro. Como você se sentiria se, no lugar de paredes, tivesse apenas janelas ao redor do seu quarto? Talvez se preocupasse com a privacidade, mas convenhamos, a luz natural seria um grande benefício. Para um designer em Tóquio, essa ideia maluca virou realidade ao construir a casa de vidro, também conhecida como House NA. Como o nome indica, a casa é totalmente cercada por vidro, substituindo as paredes, em uma estrutura que lembra uma casa na árvore. Para acessar os cômodos, em vez de portas, você sobe e desce escadas e escadas verticais. Esse edifício de 3 andares parece a versão adulta e moderna de uma casa na árvore. Se você passar por esse bairro, com certeza vai notar essa construção. Sabemos que as casas japonesas já são diferentes em relação ao resto do mundo, mas esta realmente se destaca. Número 6. A casa na cachoeira. Às vezes, durante uma caminhada, encontramos lugares que nos fazem querer acampar e ficar ali, para sempre. Em alguns casos, a obsessão por um lugar é tão grande que surge a ideia de construir uma casa ali. Foi isso que aconteceu em Bear Run, na Pensilvânia, onde um arquiteto construiu uma casa em cima de uma cachoeira ativa. Você pode se preocupar ou até se indignar com alguém que tenha construído algo em um lugar tão intocado. Mas espere um pouco. Esta casa está em perfeita harmonia com a natureza ao redor, a ponto de ter sido declarada Patrimônio Mundial da Unesco. Ela foi projetada por Frank Lloyd Wright para a família Kaufman. Antes disso, o local era um acampamento de verão abandonado, onde os Kaufman passavam as férias. Eles contrataram Wright para renovar o espaço, que estava em péssimas condições. Hoje, a casa se esconde entre as árvores da floresta. E se você olhar com atenção, pode até pensar que faz parte da natureza. As raízes na área serviram como fundação, e a casa foi pintada com tons terrosos para se camuflar na folhagem. O projeto respeitou todas as árvores já existentes, em sinal de reverência à natureza. Atualmente é possível agendar visitas guiadas à casa. Então, se estiver pensando em visitar a Pensilvânia, adicione este local à sua lista. Número 5. A casa no avião. Aparentemente, aviões não servem apenas para voar sobre oceanos, também podem ser ótimos lares. Quando um avião chegou ao fim de sua vida útil, foi levado para a Costa Rica e transformado em uma casa de 2 quartos, com uma vista incrível para o oceano e rodeada por floresta tropical. Transformar a cabine de um Boeing em um quarto garante, no mínimo, muitas janelas. Bruce Campbell, o proprietário dessa casa, diz que o projeto ainda está em andamento. Ele acredita que jatos comerciais podem e devem ser reaproveitados como lares incríveis. Bruce passa 6 meses por ano em sua casa na Costa Rica e os outros 6 no Japão, onde também planeja transformar outra aeronave em residência. Boa sorte, Bruce. Seria ótimo ver mais casas-avião espalhadas pelo mundo. Número 4. A casa na Torre do Relógio. A próxima da lista é uma casa dentro de uma torre de relógio, localizada em uma das cidades mais icônicas dos Estados Unidos, Brooklyn, Nova York. Essa cobertura de 650 metros quadrados é uma das residências mais caras já vendidas em todo o bairro do Brooklyn. Ela foi anunciada por 25 milhões de dólares no ano de 2010. O preço foi reduzido com o tempo e finalmente vendida por 15 milhões de dólares. Através do relógio, é possível ter uma vista única de Manhattan, Brooklyn e Queens, um lugar icônico para qualquer amante da cidade de Nova York. Aposto que o dono da casa nunca chega atrasado. Afinal, como poderia morando dentro de um relógio? Número 3. A Casa dos Flintstones. Mais uma casa inspirada em algo que você vê nas telas. A Casa dos Flintstones.
Talvez alguns de vocês sejam muito jovens para lembrar, mas os Flintstones eram um desenho animado e também teve filmes, que mostravam uma família vivendo na Idade da Pedra. Se nunca assistiu, deveria procurar. O desenho foi um fenômeno tão grande que alguns fãs decidiram construir uma casa parecida com a da série. Essa residência fica em Hillsborough, Califórnia, e já foi até declarada incômoda para a vizinhança. Com seu visual único, impossível passar por ela sem notar. Do lado de fora, há até estátuas de dinossauros em homenagem à ambientação pré-histórica do desenho. No início de 2019, alguns vizinhos pediram a remoção dos dinossauros, alegando que a casa não combinava com o estilo elegante do bairro. Convenhamos, essas pessoas não têm bom gosto. Mas os vizinhos snobs não terão uma batalha fácil. Florence Feng, a dona da casa, fará de tudo para mantê-la como está. Com dinossauros e tudo, talvez esses vizinhos devessem aprender a dizer yabadabadu e se divertir um pouco. Só de dizer isso já me senti melhor. Agora é hora da melhor escolha do dia. A imagem de hoje nos dá a ilusão de viver debaixo d'água. Afinal, a água pode ser muito calmante e inspiradora, e nós, seres humanos, nunca nos cansamos dela. Então, por que não viver dentro dela? Número 2. O cavalo marinho flutuante. O cavalo marinho flutuante é uma casa flutuante na costa de Dubai, dentro de um grupo de ilhas artificiais chamado Europa, que por sua vez faz parte de um projeto ainda maior chamado O Mundo. Cada uma dessas ilhas representa miniaturas de países do planeta. O cavalo marinho flutuante faz parte da Grã-Bretanha. Quem mora ali pode acordar com o som suave das ondas e se perder na vista oceânica de tirar o fôlego. Na parte inferior da casa, a sensação é de realmente viver debaixo d'água. Dá até para tomar chá enquanto observa o ambiente marinho exótico. Quem precisa de jardim quando pode ter um recife de corais? Como o projeto foi um sucesso de mercado, mais casas flutuantes estão sendo construídas. É como se Dubai realmente tivesse levado o conceito de lar a outro nível. E essa tecnologia será muito útil caso o mundo um dia enfrente inundações em massa. Número 1. A Casa Ovo. Eu prometi mostrar uma casa que você não acreditaria que existe. E aqui está ela. A Casa Ovo em Pequim, China. Essa estrutura curiosa foi a resposta de um homem à alta dos preços dos imóveis na China. Sem conseguir pagar por uma casa, ele foi até uma calçada e construiu seu lar em formato de ovo. Quer dizer, que maneira criativa de sobreviver. A casa tem cama, teto, iluminação e até livros, provavelmente sobre ovos. O mais impressionante é que custou apenas $964 para ser construída e funciona com energia solar. Um verdadeiro achado, certo? Essa história nos mostra que podemos construir um lar onde quisermos, desde que estejamos comprometidos com isso e sem violar leis de propriedade. E para você, qual foi a casa mais impressionante da lista? Gostaria de viver em alguma delas? Conte para a gente nos comentários. Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá.